Você está ouvindo a 97 FM, afiliada Rede Itatiaia, transmitindo da região metropolitana do Vale do Aço para todo o Brasil. Nas redes sociais, acesse 97 FM Vale do Aço, uma liderança que ninguém discute. Elas por elas, o mundo está nas mãos de quem sonha com as mulheres. Elas por elas, na 97 FM Itatiaia. Bom dia! 6 de agosto, 8h01 aqui nos estúdios da Itatiaia. E a gente aqui com o programa, né, de novo, com o programa Elas por Elas. Com prazer, né, que a gente amanhece esse sábado gostoso para discutir alguns assuntos, né, para trazer para esse público aí fiel que está sempre nos acompanhando um assunto tão importante, né? Para quem nunca me ouviu, eu sou Elivete Ribeiro, sou educadora parental, sou consultora pedagógica e autora do livro Concerto para a Juventude. E hoje eu trouxe aqui uma pessoa inspiradora, uma pessoa que a gente vai falar de adolescência e, assim, pela carinha vocês vão achar que é a própria adolescente. Mas a Priscila, nós estamos falando, né, eu estou falando da Priscila Muniz. Ela é bióloga, tem uma experiência, né, como educadora, né, ela trabalha com jovens aí há muitos anos. É de Timóteo, então é prata, né, cria da casa e mora em Patinga há 8 anos. E está sempre em discussão acerca dos temas da adolescência, embora seja a especialista em microbiologia pela UFMG, tem um currículo aí que está sempre sendo alterado, sempre em mudança, isso é que é legal, que a pessoa está sempre buscando e não se cansa de trabalhar esses assuntos, como a questão da química, da droga, né, da questão do álcool. Então, o fato de estar com um jovem, né, por trabalhar no ensino médio, né, de escolas particulares, escola pública também. Curso técnico. Isso, curso técnico. Então, toda essa presença nesse meio, acho que é por isso que ela tem essa cara de jovem. Que essa presença nesse meio faz com que a Priscila entenda o discurso do próprio jovem, né, que ela conheça o que está por trás dessas nuances aí vividas na adolescência. A gente sabe, no último programa nós conversamos sobre a adolescência com a professora Fabiane Ferreira e trouxemos para cá, né, os problemas, né, dos desafios comportamentais, né, que estão, né, que permeiam a adolescência. E hoje a gente quer falar um pouquinho sobre sexo, droga e rock and roll. E a gente faz no post, vocês devem ter visto na divulgação, a gente coloca adolescência, sexo, droga e rock and roll, quer dizer, com uma interrogação. E antes da gente começar já a entrar no tema, eu queria que a Priscila falasse um pouquinho da experiência dela, se apresentasse. Vai lá, Pri. Bom dia, né, a todos que estão nos ouvindo aí. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Elivete. Mais uma vez essa parceria, né? Falando Legal. Sobre esse assunto. Quantos anos, né? A gente já vem trabalhando sobre isso. Então, trabalho com adolescentes há quase 19 anos, 18 anos de sala de aula, de docência, né? Sempre o público principal adolescência. Acaba que no curso técnico a gente permeia também com o público adulto, né? E quanto à questão, né, do assunto da sexualidade, das drogas, é por causa mesmo da formação, né? Professora de biologia, é um pouco médica, é um pouco psicólogo. Todo professor é um pouco psicólogo, né? Os psicólogos que me desculpem, na uniformação a gente não tem esse domínio, né? Mas a gente está ali no dia a dia. Eu falo que, dependendo da carga horária que esses meninos, principalmente terceira série, pré-veste, eles passam mais tempo dentro do ambiente escolar do que é da própria casa, né? Eu falo que eles ficam mais ali no nosso entorno que no entorno dos pais nesse momento da vida, né? Então,
acaba que a gente fica ali tentando aparar um pouco as ansiedades e acompanhando todo esse processo. E aí, através disso, eu sempre vou buscando, né? Sou especialista em microbiologia, sou especialista em manejo ambiental, né? Porque biólogo tem que saber um pouquinho de tudo. Mas essa área da educação sexual, essa área comportamental, principalmente associado à questão da dependência química, sempre me chamou atenção, sempre me preocupou a ponto de eu buscar, né, artigos, cursos, né, palestras. Então, sempre que tem algo envolvido sobre esse assunto, eu estou também atrás para poder entender, aprender, porque a gente nunca cansa de aprender, para que a gente possa atuar de uma forma positiva na vida desses adolescentes. Na verdade, você partiu da prática, né? Isso. Da teoria, porque entender esse jovem, né, entender o que está por trás desses comportamentos desafiadores, tudo isso, assim, tem que ter uma sensibilidade. E educador tem que ser sensível, né, Priscila? É vocação, né? E faz parte da vocação a sensibilidade. Eu também gostaria de te agradecer muito pelo convite. É uma honra para mim ter a Priscila aqui, porque eu conheço muito bem a história da Priscila, a vida da Priscila, e sei que ela respira a educação, respira, vocês vão sentindo. Então, Priscila, a gente pode começar pensando assim, fazer essa pergunta para ajudar o nosso ouvinte, né? Quem está aí nos ouvindo, todo mundo espera da adolescência, quando falar adolescente, as pessoas já criam um tabu, né? Vamos dizer, um ranço, porque a adolescência é uma fase difícil e a gente precisa meio que desmitificar isso para não ficar essa impressão de que a adolescência só vai dar trabalho e ponto final. Mas quando o assunto é droga, sexo e rock and roll, né, que a gente coloca isso aí sim a dificuldade é muito maior. As pessoas, as famílias não estão preparadas ainda para tratarem desse assunto. E aí a dúvida é, a gente pode dizer que há uma relação entre tudo isso? Né? Droga, sexo, isso aí tem a ver a gente colocar essa interrogação, porque isso caminha junto, né? Ou é possível ver isso separado? O que você fala sobre isso? Olha, tá totalmente interligado, né? A gente até brinca assim que o rock and roll aí, né, é um sentido bem generalista da palavra rock and roll, né? É a fase mesmo das descobertas, das festas, dos eventos sociais, né? E tudo isso é exatamente a hora ali que o jovem, né, com a questão da iniciação sexual, com a questão das experiências com as drogas, é que tudo vai se casando. Então, as coisas, assim, comprovadamente totalmente interligado. É muito difícil um jovem começar a adentrar pelo caminho da dependência química sem estar associado a um ambiente social, a um grupo, a um rock and roll, digamos assim, que favoreça esse caminho. Tipo, eu estou na minha casa isolado e de repente eu decidi que eu quero experimentar alguma substância ilícita ou lícita, né? Mas que de fato é uma droga, né? Geralmente eles começam para tornar-se usuário, inicia-se pela substância lícita? Sim, tanto que é comprovado, né? Os dados do Ministério da Saúde nos mostram isso, né? As drogas que mais atuam sobre o jovem, em primeiro lugar, é o álcool, né? Hoje nós temos um problema seríssimo que a gente não quer atingir o nível dos Estados Unidos, que é a questão dos cigarros eletrônicos, dispositivos eletrônicos, mas que tem se falado muito na mídia, a gente tem batido muito nessa tecla, já estamos fazendo campanha de conscientização nas escolas gerais, né, o que tem nosso alcance, mas é a porta de entrada, né, o álcool, mais do que o próprio tabaco mesmo, ele é a porta de entrada para que o jovem, principalmente sobre o efeito dele, possa adentrar e ter a coragem de experimentar outras drogas, né? Principalmente a maconha, né? Que é uma das principais drogas que o jovem hoje em dia utiliza, né? De forma, a droga ilícita, digamos assim. E você, né, com essa comprovação de que a porta de entrada seja o álcool, que é uma droga lícita, como que você vê a questão? Acho que a gente favorece um pouco essa porta de entrada porque o álcool está dentro da casa.
dentro de casa, os pais consumindo, às vezes de forma exagerada. E aí, Priscila? Pois é. Na biologia a gente usa muito uma expressão, né, Elivete, que a gente fala assim que existe essa expressão na ecologia que é o mimetismo, né? O mimetismo é quando você imita o padrão, né? Isso. Então os animais estão ali na natureza, né, mimetizando um outro para trazer essas vantagens. E o seio familiar, ele mimetiza os comportamentos, né? Então, é aquela velha retórica, né? Os pais são espelhos para os filhos, né? Então, claro que eu sempre falo isso. Às vezes a gente tá lá numa reunião de pais, né? E aí chega uma mãe aflita e fala assim: mas eu não ensinei isso pro meu filho. Eu não eduquei ele para isso. A gente vê muito essa ansiedade em cima dos pais, né? Claro, e eu falo que os pais hoje, né? Mesmo eu até brinco, né? Quando eu vou falar sobre esse assunto, assim, olha, a minha experiência com adolescente é na docência, porque a gente vai escutar assim, olha, mas aí você não tem filho, né? Na hora que você tiver um dentro da sua casa, aí você vem falar, né? Verdade. O adolescente, ele é o mesmo, assim. Inclusive, adolescente ainda tem um comportamento muito genuíno, né? Eles são totalmente desprovidos, e principalmente nesse contexto de hoje, assim, eles são desprovidos de preconceito, sabe? Eles querem ter as relações de forma menos interesseira, né? Só que cria todo esse estigma sobre ele que você acabou de dizer, que ele é chato, que ele vai dar trabalho, né? Os pais falam assim: ai, a vontade que eu tenho é de pegar meu filho adolescente e colocar no internato, aí na hora que ele voltar a ser adulto, eu pego ele de volta. Eu queria ele criança, eu quero ele adulto, mas eu não quero ele adolescente, né? Mais ou menos um aquário. Um aquário, né? Então, não, né? Ou quando eu falo assim, eu dou aula para adolescente. Não, mas para adolescente, eu escuto demais isso. Eu falo, não, mas é ali que eu quero ficar, né? É ali que eu gosto. Então, a gente aprende muito com eles, mas o que acontece? A adolescência, ela é o divisor de águas, né? Você não é criança mais, eu quero ter um comportamento de adulto, mas eu não tenho responsabilidade para isso. E aí, o que acontece? A gente não sabe dosar esse equilíbrio sobre eles. Para algumas coisas, a gente os trata como adulto. Para outras outra, como menino. criança. E o que a gente percebe nos pais é que, geralmente, os pais caminham de forma atrasada. Retrógrada, né? Eles vão manter o comportamento infantil e deixam de delegar para os filhos adolescentes a responsabilidade que eles já têm, inclusive sobre a tomada de decisão. É o que eu mais percebo. Verdade. Né? Então, você vai beber? Você vai ingerir o álcool? Você vai sair agora? Ai, meu filho não faz, não pode. Trata como criancinha, Como criancinha, né? Então, a fala é: olha, ontem eu tinha que te entregar a mamadeira. Né? Ontem eu tinha que te alimentar e te vestir coisa. Agora, aqui, você não vai pro mundo? Ele é seu, né? Então, quando o jovem ele percebe que a vida dele, o corpo, né, está sobre o domínio dele, sobre a responsabilidade dele, as coisas começam a inverter. Aí ele assume mais a responsabilidade. Bom, gente, quem quiser interagir com a gente, tá? Vocês podem utilizar a mensagem, o WhatsApp. E o telefone é 983763371. 983763371. Vocês podem mandar uma mensagem, fazer pergunta, tá? Que a gente tá ligado. E também podem utilizar as redes sociais, Facebook, YouTube, FM Vale, 97 FM Vale. Vocês podem mandar aí, interagir, porque nós sabemos que muita gente deve ter muita pergunta. Priscila, a gente está falando aí esse ambiente familiar, né, o papel dos pais, né? E aí a gente entra na questão da comunicação. A comunicação em si, de maneira geral, já é complicada. E quando o assunto é droga e sexo, como é que fica essa comunicação? Nossa. Qual que é a sua experiência aí com essa turma? Eu falo que o sexo ele é inerente do ser vivo. Não vou nem entrar na espécie humana, né? Porque é através do sexo, né? Nem todos os animais existem as cópulas, né? Mas é através do sexo que nós reproduzimos a espécie, né? Então, sim, na espécie humana não é diferente. E existe um tabu muito grande. Nós estamos em 2022,
né? E ainda existe um tabu muito grande sobre a sexualidade, sobre o comportamento sexual, sobre como conversar isso com os filhos, né? O que a gente percebe? O primeiro ano escolar, que eles vão de fato estudar a sexualidade, é no 8º ano. Então é a faixa etária aí de 13 anos. 12, 13 anos. 13 anos. E o que nós vemos hoje de dados quantitativos do Ministério da Saúde? A iniciação sexual no Brasil, ela acontece entre 12 e 13 anos. Mesmo que o estatuto, né, existe um código penal que fale que qualquer relação com crianças abaixo de 14 anos se configura como, né, uma pedofilia, um abuso. Mas por escolha deles mesmo, dentro do ambiente que eles convivem, essa iniciação, ela tem sido feita cada vez mais precoce, né? Isso é um comportamento não só do Brasil, mas de países em desenvolvimento. Por exemplo, nos Estados Unidos, essa faixa etária, ela já vai mais próximo aí de 17, de 16. Mas nós atingimos essa idade. Então, a escola está ali começando a falar do assunto e eles já estão experimentando. A gente está atrasada, Nós né? estamos atrasados. É como se os pais e a escola estivessem sempre atrasados em relação ao que está acontecendo. E o que a gente percebe também, né, Elivete, nós já trabalhamos juntas no ambiente escolar, a gente percebe também que os pais buscam na escola adiantar esse assunto. Quantas vezes a gente já foi acionada assim... os meninos estão no 6º ano. Como se fosse responsabilidade. Só da escola. Olha, aí a coordenadora chama a gente e falou: professora de ciência, professor de biologia, dá uma chegadinha aqui. Os pais estão mandando mensagem pra gente falando que os filhos estão perguntando. Desesperados. A mãe não soube responder pra filha o que é ser virgem, né? Coisas... eu falo que a gente explica, assim, as orientações nos dadas, principalmente quanto à questão da docência. A gente explica até onde a gente acha que a faixa etária, ela vai entender e vai aceitar, né? Então, às vezes, uma criança de 4 anos está lá, mamãe, como que eu fui parar na sua barriga, né? Aí tem toda a questão lúdica, da sementinha e tudo, isso não é errado. A gente não tem que explicar para uma criança todo um processo sexual, né? A gente não tem que tirar toda essa magia e explicar isso na hora. Mas uma criança de 13 anos, ainda mais envolvido aí com as questões das redes sociais, né? Um risco, É um risco dele aprender errado. Pri, nós vamos continuar. Daqui a pouquinho, vamos chamar os comerciais. Ok. 97 FM Itatiaia. O Grupo Dijafé está presente na vida da região. Dijafé, DMG e Corte Aço em Coronel Fabriciano e Aço Nobre em Ipatinga. Materiais para construção civil, serralheria e indústria, produção própria de telhas galvanizadas e termoacústico, chapas e barras redondas cortadas, produção de estribos e colunas com medidas personalizadas. O Grupo Dijafé entrega no Vale do Aço e cidades vizinhas. Dijafé Ferro e Aço Fabriciano 3841-9060. Aço Nobre Ipatinga 3829-7240. Endifit apresenta Emerson Ceará no show A Gente Vive, dia 20 de agosto, 8 da noite no Centro Cultural Uzi Minas. Ingressos na bilheteria do teatro ou no site eventim.com.br. Galera de Ipatinga, Minas Gerais, quem fala aqui é o comediante Emerson Ceará. Presta atenção, pela primeira vez vou estar fazendo show aí na cidade de vocês em Ipatinga. Eu vou ficar feliz demais se for. Informações 3822-3031. Mais uma da Socialite. Promoção exclusiva. Itatiaia 97 FM. Comprar na Consul é demais. Economia e variedade. Lasanha Pif Paf sabores 600 gramas, só 7,98. Coxinha da asa temperada Pif Paf pacote 1 quilo, só 13,98. Linguiça suína mineira Pif Paf pacote 800 gramas, só 13,98. Ofertas exclusivas para cooperados Consul. Tudo isso só na Consul. Venha cooperar. Assessoria para visto americano com 50% de desconto e parcelada em até 10 vezes no cartão. Só na América Assessoria. Visto aprovado ou seu dinheiro de volta. Já pensou em ganhar 1.000 em Vale Compras? Na Araújo Casa e Construção e na Ipacor você pode. Faça a sua compra durante todo o mês de agosto e participe da promoção. Você garante o menor preço da região, com pagamento em até 24 vezes. E para ficar melhor, ainda pode ganhar R$1.000
locais para resgatarem materiais de construção e utilidades para casa. Aqui é assim, você sonha e a gente realiza. Araújo Casa e Construção, parceria indispensável na sua obra. Ipatinga, Fabriciano e Timóteo. 8h21, aqui nos estúdios da Itatiaia. A gente estava conversando, né, Priscila, sobre esse atraso que há entre o que a criança está vivendo, o jovem está sempre à frente, né, e os pais sempre aí, vamos dizer, a gente está um pouquinho aí com uma defasagem, tanto a escola quanto os pais em relação ao discurso, a como conversar com essa criança. E isso é muito sério, né? Porque se a criança aos 12 anos já está iniciando, né, a sua vida sexual, já está fazendo uso de bebida, né, o que pode ser feito? E principalmente, quais são os riscos, Priscila? A gente sabe aí que isso desencadeia vários riscos. E quais são os riscos daqueles que fazem uso da droga e do álcool, e principalmente de maneira tão precoce? O início da vida sexual, né, e o início das experiências com, né, as drogas e o rock and roll, ele não é só um comportamento psicológico, né? Ele é um comportamento sociocultural, né? Como eu disse, assim, em relação a o que a gente acompanha hoje no Brasil, né? Essa faixa etária, e também biológico, né? Então, o que nós temos aí nessa adolescência? Nós temos os hormônios aflorados respingando a flor da pele, né? Então, é claro que a tomada de decisão ela vai ser individual, mas a gente tem que entender que esse jovem, ele tá ali em constante desenvolvimento psíquico ainda, né? Que é uma coisa, inclusive, que eu sempre bato na tecla, só aproveitando que a gente está falando desse desenvolvimento cognitivo, associado ao uso da maconha, da cannabis. Quantos jovens, quantos alunos, quantas pessoas vêm com o discurso, né, de que não causa dependência química? Qual dependência química? Qual comportamento? Qual padrão? Porque a gente tem as drogas psicotrópicas, né, como cocaína, heroína, as anfetaminas gerais, que elas são drogas dopaminérgicas. O que significa isso? Uma vez que a pessoa usa, o cérebro vai pedir essa recompensa e ela vai usar de novo, tanto que dependendo do comportamento psíquico que a pessoa está diante daquela experiência, ela fica dependente no primeiro uso. Então a gente fala que são drogas que a pessoa não tem nem que experimentar, porque ela vai causar um comportamento de euforia, de recompensa do sistema nervoso, que é algo maravilhoso. Né? Então, a gente vai, às vezes a gente vê algumas palestras sobre droga é uma droga, tal, né? Ué, mas por que então que o Brasil saiu do terceiro para o segundo maior consumidor de cocaína no mundo? Né? Isso é considerando a nossa economia, considerando a nossa população, todo o contexto, né? Isso é algo extremamente trágico, né? Acho que a palavra é essa, tá? Principalmente pensando aí na questão de saúde pública e tudo que isso envolve, né? E, de fato, a maconha, ela não tem esse comportamento dopaminérgico, né? Só que vários estudos, vários artigos científicos, né, com grupo amostral grande, falam que na adolescência ela tem um efeito extremamente forte sobre o desenvolvimento do córtex pré-frontal. O que significa isso? O nosso córtex pré-frontal é o que está associado às nossas tomadas de decisões, emoções, nosso sistema límbico. Então, eu sou uma adulta, né, no auge aí dos meus 38 anos, eu já vou passar ainda por mudanças comportamentais, mas é algo que geralmente não vai interferir mais na minha personalidade, na minha tomada de decisões, naquilo que de fato eu acredito. Já está formado. Porque isso já está formado, isso já foi consolidado na minha personalidade. Agora, você imagina um adolescente. Os pais que estão ouvindo a gente aí, né? Os adultos, eles sabem. Tem dia que o menino quer ser emo, ele quer vestir uma roupa preta. Aí, de repente, ele resolve que ele quer virar hippie, né? Aí ele gosta de uma banda. Outro dia minha vizinha falou assim: ai, gastei um dinheirão
para comprar uma tudo, guitarra, guitarra, bateria. não quero mais, né? Então isso é um exemplo de que eles realmente estão em constante mudança. Nós já passamos pela adolescência, verdade. né? Eu falo muitas vezes com uma mãe, um pai aflito lá numa reunião assim: você já foi adolescente, volta lá, não mudou muito não. Né? Então, o tetracanabiol, o princípio ativo da cannabis, ele tem esse efeito amotivacional, ele tem esse efeito mais letárgico, e isso vai atrapalhar no desenvolvimento cognitivo, né? Vai atrapalhar nos estudos, então ele vai interferir. Então a gente fala assim, pelo amor de Deus, se tem uma hora que não podia usar cannabis, era na adolescência. É exatamente o momento em que usa. Né? Isso aí é muito interessante. Eu fico brincando assim que tem algumas páginas no Instagram que eu adoro seguir, mas que são páginas assim totalmente a favor da legalização e tudo. Eu fico mandando, gente, artigo pra eles nunca vão ver, tá? Eu falo assim, olha, mostra os dois lados. Eu acho que nós temos que ver os dois lados da história pra gente decidir. Né? É isso que eu falo com os meus alunos. Estou apresentando pra vocês, eu não vou mentir e falar assim, sim, o tetracanabiol tem você vai ficar dependente se você usar. Não, hoje eu usei, hoje eu não quero usar, daqui 6 meses eu não tô nem aí pra cannabis. Exatamente porque a gente tem receptores de tetracanabiol. Né? Diferente das outras drogas estimulantes, como eu disse. Porém, tem essa relação na adolescência muito forte. Então, E quando soma-se tudo isso, né? A bebida, ao contexto, né? Eu acho que o grande medo é porque aquilo que parece que é inofensivo pode vir porque essa dependência, porque é um contexto. Ele não está fazendo uso disso isolado. Sim. Né? E aí acaba migrando para drogas mais pesadas. E nós estamos vivendo hoje, a gente ainda tem um aditivo, vamos chamar assim, né? Atualmente. Que é esse mundo pós-pandemia, né? Esse mundo pandemia. Então, esses jovens, eles ficaram confinados. Verdade. Né? A gente já tem resultados sobre as alterações hormonais nesse jovem. Queda de testosterona, né? Verdade. Porque ficaram presos. Então, toda essa descarga, né, que acontece ali no convívio social, porque o ambiente escolar, o ambiente de convivência social, ele é extremamente importante para a nossa vivência. Nós somos animais sociais, nós não somos animais individuais. Sim, né? com certeza. Então, esse adolescente preso ali dentro desse tempo, né, dentro desse comportamento, até hoje eles falam assim, mas a nossa concentração, isso e aquilo, e aí tem que tomar muito cuidado para não querer, né, fazer nesse tempo de agora, né? A gente já tem dados históricos. Tirar o atraso, né? E tem dados já estatísticos de que o aumento de STs, né, das infecções sexualmente transmissíveis, que já é algo que tem acontecido ao longo dos últimos anos, não era para estar, né? Pensa, a gente está numa era totalmente de comunicação, que os nossos alunos, às vezes eu tô lá dando uma informação, ele vira e fala assim, posso olhar a imagem, professora, no celular? É isso aqui que você acabou de dizer? Ele tem acesso na hora. Eu falo, enquanto a gente escutava uma palavra difícil, a gente tinha que esperar chegar em casa para pegar o dicionário Aurélio, a Barça, e falar, deixa eu ver o que é isso, né? Hoje não, hoje ele pega o celular na hora e fala assim, isso aqui? Você fica até assim, é isso aí. E se bobear, vai te questionar. Vai. Ou então você fala assim, eu vi um negócio, mas agora eu não tô lembrando. Ele fala assim, o que era mesmo? Achei, né? Então eles acham pessoas, eles acham notícias, eles acham tudo. Então, peraí, se acham tudo, se tem acesso a essa informação, por que a gente está num mundo hoje que as infecções sexualmente transmissíveis só estão aumentando? Estão reduzindo o uso de métodos contraceptivos. Onde que está a falha? E é importante alertar essa nomenclatura, né, Priscila? Isso. Que mudou, a gente falava DST, hoje é IST, né, que são as infecções sexualmente. Fala um pouquinho disso aí. Porque o que acontece? Vamos pensar aqui, né, os adultos ouvintes aí. Na década de 80, né? Eu estava nascendo, mas a gente lembra dos contextos aí. O HIV chega no mundo, né? Sim. E era uma sentença de morte, né? Então, as pessoas já sabiam assim, vamos pegar… Inclusive, pessoas famosas como Cazuza, né? E outros artistas aí que perderam a vida para a AIDS. Porque a AIDS é uma doença. Sim. Né? Então, o que a gente tem hoje? Hoje nós temos uma população mundial
infectada pelo vírus HIV, né? E aí, se essa pessoa ela ainda não sabe que ela está infectada, ou ela sabe, mas ela tem acesso aos medicamentos que impede a replicação da carga viral alta, o que significa isso? Ela não tem sintomas aparentes. Então a gente fala que não tem aparência, né? As infecções sexualmente transmissíveis, elas não têm o sintoma aparente naquele momento. Então o Ministério... Você pode ter, seu filho pode ter e não sabe que tem. Não sabe que tem, né? Então o que acontece? Não tem cara. As infecções sexualmente transmissíveis não tem cara. Ah, professora, mas eu vi numa aula, por exemplo, sífilis, que o Brasil está passando por uma epidemia de sífilis. Então, quando você pega um médico, né, que tem aí acima de 30 anos de profissão, ele vai falar assim: quando eu estudava, os meus professores falavam que a sífilis ia acabar, porque a sífilis era a IST do passado, né? Uhum. E como ela é tratada com antibiótico, as pessoas tratam, curam e não vão passar mais. E hoje nós temos um aumento exorbitante de sífilis no Brasil. A situação é tão drástica de sífilis no Brasil hoje que as UTIs neonatais, elas estão escassas de antibiótico para nascidos de sífilis. É algo assim... Alarmante, né? E aí o que acontece? Por que isso, né? Porque a pessoa, ela está com a infecção, mas na hora que ela vai lá, né, ter o ato sexual, ela não tem uma ferida, até porque às vezes se ela tivesse já ferido os sintomas da sífilis, ela nem poderia incomodar. Então o Ministério da Saúde desde 2015, né, isso já tem até um tempo, mas isso até chegando assim no público geral, né, então deixou de ser DST e passou a ser IST, né, porque a pessoa está infectada e ela pode não saber. Por isso essa preocupação tão grande com o uso do preservativo, que é a camisinha, né? Tá. Nós temos outros métodos contraceptivos envolvidos aí com a gravidez não planejada. Mas a camisinha é a única que previne as ISTs. Pois é, e aí, que dica a gente tem que dar para esse ouvinte, para esse pai, principalmente? Os jovens podem estar ouvindo também, né? E já deve ir tirando as conclusões, né? Entendendo como é que funciona. Mas vamos voltar na comunicação. Se a gente tem uma comunidade que ainda tem dificuldade de falar do assunto, se a gente sabe que o uso da camisinha é tão importante, né, que prevenir as ISTs também é muito importante, qual que é a dica que você dá para esse pai que está lá desorientado, sem saber por onde começar? Oi, Elivete, eu participei de um congresso há uns 2 meses atrás, e aí a gente estava na hora assim do café, né? Alguns palestrantes, alguns professores conversando, e dentro deles tinha uma médica, né? Ginecologista. E ela foi e falou assim: sabe o que é o problema? Os pais acham que os filhos realmente não vão fazer sexo, e eles estão fazendo sexo, né? Então, assim, ela fala assim que não é nem que ele quer fingir. Tem alguns que querem fingir, né? Ser bonzinho do papai. Deixa eu fingir que eu não tô vendo, né? Mas a grande maioria não acredita nessa possibilidade, né? Eles não acreditam nessa possibilidade. Eles falam: não, mas o meu filho não vai fazer o sexo. Isso por vários motivos, inclusive motivos religiosos, motivos de crenças, valores, né? Porque só que o menino que tá ali vivendo ali com os outros jovens e tudo, ele tá criando as suas próprias convicções, as suas próprias tomadas de decisões, né? Que claro que o seio familiar, ele vai interferir, né? As crenças, elas vão interferir, né? A crença religiosa, a crença, né, familiar, mas os jovens, eles estão se expondo a esse tipo de comportamento, né? Então eu falo que a comunicação dos pais, acho que muitas vezes os pais têm medo de falar sobre sexo, achando que essa fala é como se fosse assim: tô te autorizando. A gente percebe isso nos pais. Que ele fala assim, ele vai passar a fazer. O que ele não fazia, ele vai fazer porque tá tendo aval. Eu já escutei de mãe que não queria vacinar a filha de HPV, porque se ela vacinasse contra o HPV, que é uma infecção sexualmente transmissível, a menina ia fazer o sexo. Eu falei: mas uma hora ela vai. Eu estou liberando. Eu estou liberando, né? Então essas convicções aí. E a gente volta já, tá? Vamos para os comerciais.
97 FM Itatiaia. Atenção, pare de pagar juros altos. A Capital Real dá o caminho na conquista dos seus sonhos. Saque do FGTS ou empréstimo consignado. Tem cartão de crédito? Pode sacar o seu limite e pagar parcelado no cartão. Agora, quem tem o Auxílio Brasil também pode fazer empréstimo com juros baixos. Capital Real Loja de Crédito, Rua Diamantina, 208, Centro de Ipatinga, em frente à agência da Caixa. Telezap 31 3367 3214. Imagina seu pai largadão na poltrona que você deu pra ele. Tá no precinho no mês dos pais Vandermóveis. Poltrona do papai reclinável, super confortável, apenas 12 de R$ 99,90. Entrega e montagem grátis e você paga em até 12 vezes no cartão. Compre no site ou na loja. Mês dos pais Vandermóveis. Quer ultra velocidade na sua internet? Então seja rápido. Assine Connect. 500 mega por apenas R$ 119,90 por mês. 600 mega por R$ 129,90 por mês. E a velocidade mais top, 1 giga, R$ 179,90 ao mês. Você ainda ganha os apps Login, Paramount, Mumo, Mega Money e Qualifica, com vários cursos profissionalizantes com certificado. Quer ultra velocidade? Vem pra Connect. Assine agora 0800 567 7000. Itatiaia, a voz do vale sou eu mesma, sim senhor. 97 FM, música 97 tem, esporte 97 tem, informação 97 tem, prestação de serviços, tudo que você vai querer e tem mais, muito mais. 97 tem você. Então, que discussão gostosa aqui, complicada, né, gente? Eu sei que muita gente em casa deve estar aqui como o Schneider aqui. Ai, meu Deus, minhas filhas têm 4 anos e eu já tô sofrendo. Vai sofrer sim, mas é teu, tá? Cuida que o filho é teu, Schneider. É. E isso aí a gente precisa pensar que a comunicação, né? E ele ainda fez um comentário, assim, que é interessante mesmo, né? Que ele falou assim, nossa, é uma menina, né? É a menininha do papai, né? Quero protegê-la, né? E a gente percebe muito isso também no sexo oposto em relação à mãe, mas é o meu menino, né? Então, assim... não é para assustar os pais, não, mas a gente tem que entender que esses processos eles vão acontecer. E por isso que quanto mais, né, os pais estiverem ali orientando, conversando, entendendo, quantas vezes o adolescente vem e fala assim: ô professor, eu queria te contar isso, eu queria te contar aquilo. E aí eu escuto, né? O que eu puder orientar, eu oriento, né? Mas eu sempre falo com eles assim: olha, ai, professora, se eu falasse isso com a minha mãe não ia entender, ela ia me matar. Aí eu virei e falei assim, mas você falou com a sua mãe? Mas você chegou a tentar falar com a sua mãe? Na maioria das vezes eles falam que não. Aí eu virei e falei assim, e talvez eu estou falando de uma forma mais tranquila porque eu não sou sua mãe. Porque se eu fosse sua mãe, nesse momento eu estaria te dando um safanão na orelha. Eu sempre falo isso com eles pra não entender assim que nós... Que tudo é normal, é normal. Né? Então, assim, sempre essa, né? Principalmente quando tá envolvido com a questão de experiências com entorpecente, digamos assim. Porque a gente escuta, né? Então, já tive aluna que falou assim, ai, professora, eu experimentei maconha e aí, não sei o que, tal. Eu falei assim, então... Aí, se eu tivesse falado com a minha mãe, eu falei assim, mas ela é sua mãe. Se eu fosse sua mãe também, eu estaria agora, minha filha... tentando assim, né, de uma forma mais materna, digamos assim, né? Mas talvez, às vezes é isso mesmo que os pais precisam, de ficar mais centrados, de entender que isso vai fazer parte da experiência e que, claro, que dependendo da linguagem, né, da fala e da amizade que eles criarem com os filhos ali, a gente escuta, minha mãe falava demais isso, né? Eu não sou sua coleguinha, né? Assim, a expressão, né? Eu também ouvi isso. Né? Não sou sua coleguinha, não sou amiguinha. Mas, gente, não tem o melhor amigo de um filho do que os pais, né? E isso sirva para os pais também, né? Então, se cria esse vínculo, é ali na hora, né? E no intervalo aqui, eu estava contando um estudo de caso, né?
de recentemente de ouvir uma adolescente que contraiu uma IST, né? E ela veio desabafar e depois ela falou: professora, eu queria te agradecer. E a mãe mandou mensagem. E a condição, e a mãe fala da condição, ela do namorado. Ela chegou e falou assim: professora, queria, né, desabafar com você, chorando, tô passando por uma coisa. Arranjou um namorado. E esse namorado, assim, foi o que ela disse, assim, ele é mais velho. Então, acho que nessa fala dele ser mais velho, ela quis dizer assim, ele conseguiu me convencer. Aí eu volto naquela fala lá de trás. Os jovens ainda são vulneráveis, né? Eles ainda, a gente acha assim, eles realmente têm personalidade formada, ninguém vai influenciar, eles são influenciáveis, né? E aí, na fala dela, ela fala que esse cara conseguiu convencê-la a ter relação sem o preservativo. Porque é uma menina muito consciente, é uma menina muito esperta. Tem muita informação. Tem muita informação. Então, na hora que ela me falou isso, eu até fiquei surpresa. E aí, ela estava diante de alguns sintomas que estavam incomodando ela na região genital e tudo. E aí, eu falei assim, olha, não tem o que fazer a não ser procurar um ginecologista. Que é o que eu falo também, é outra coisa extremamente importante. Muitas infecções são detectadas precocemente, tem tratamento, desde que a pessoa faça um acompanhamento. Por exemplo, meninas, né? Não que isso não sirva para os homens, mas se quer iniciar uma vida sexual ativa, tem que ter consciência que pelo menos uma vez ao ano tem que fazer exames preventivos, né? Isso faz parte de medicina preventiva, de cuidar da saúde, né? Isso é o básico. Então eu falo assim que muitas vezes iniciar a vida precocemente, ela vai trazer várias sequelas emocionais, né? Estudos mostram que mulheres adultas que iniciaram a vida sexual muito precoce são as mulheres mais insatisfeitas, né? Um estudo inglês, tá? Ele foi realizado ao longo de 12 anos e ele pegou 3 faixas etárias. De 13 a 15, de 15 a 17, 17 a 19. Então, a faixa etária precoce para a iniciação sexual do estudo foi de 17 a 19 anos. Olha só. E aí, eles estudaram essas mulheres ao longo de 15 anos. As que tiveram as insatisfações, não só em relação à questão de libido, de prazer, de comportamento diante, né, do sexo, mas também algumas gravidez não planejada. E o que isso trouxe como sequelas, digamos assim, né, e consequências na vida, né, como formação profissional, né, como que mexe com todo, né? Tem um dado, né, que é muito interessante no Brasil em relação à questão de gravidez não planejada. O Ministério da Saúde gasta por ano 4,2 bilhões com gravidezes não planejadas. Então, você imagina se a gente revertesse, isso é dado, tá, gente? É dado da Unicef, né? Dado de BGE. Então, você seguro, imagina, né? Dado seguro, né? Não tirei da caixinha, não. Então, você imagina se a gente pega todo esse dinheiro e investe em educação, né? Em informação de qualidade, para evitar, porque tá gastando ali por ano 4,2 bilhões. Mas as consequências dessa gravidez não planejada vão muito além disso. Tem uma médica oncologista, doutora Clarice Matias, ela tem uma fala muito interessante quanto à questão do planejamento familiar, que é uma diretriz do SUS, né? Ela fala assim que quando você fornece o planejamento familiar para uma pessoa, né? E aí a gente está falando da educação na escola, da educação no seio familiar, né? De ensinar isso, você está dando para essa pessoa justiça e amor. Isso. Né? Porque você está dando para ela condições dela ter uma qualidade de vida, dela ter uma ascensão, e que essa criança, né, ela vai chegar no momento certo. Né? Os dados mostram que isso reduz até mortalidade infantil. Então, assim, vai muito além, é muita coisa. Né? E Priscila, como a família não tem essa liberdade, ela acaba privando o filho desse diálogo no tempo certo, né? Porque isso deveria ser um processo que você vai formando toda a orientação sexual, né? E a família muitas vezes não dá conta. Você atribui esse uso desenfreado da internet para esse fim, né? De discutir sobre droga, de sexo, né? De buscar relações também de maneira virtual. Você acha que é isso? Que eles compensam
buscando esse caminho pela internet? Sim. O que você acha? Inclusive, nós comentamos sobre o aumento de sífilis aqui e outras infecções. Há artigos também que mostram a relação dessas ISTs com o aumento de sites de relacionamento. E às vezes o pai tá ali monitorando o Facebook, né? Eu quero ver tudo que você posta no Facebook. A gente sabe que o site de relacionamento tem faixas etárias para se inscrever. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai mentir, né, gente? Com certeza, igual ele mente pra acessar o Face. Porque o Face é 18 anos, né? Então tem que ter 18 anos, ele vai fazer o Instagram, ele vai fazer os sites de relacionamento. Então a gente escuta. Eu trabalho com ensino médio. Professora, porque eu conheci fulano no tal plataforma e tudo assim. Coisas que a gente não conhece, eles sabem assim, todos os caminhos. Muito, né? E as próprias músicas, né? Se a gente for parar pra pensar, né? As músicas estimulam, né? Muito. Então, assim, aí às vezes a mãe fala assim: eu vou colocar meu filho naquela escola, porque não vai ter isso. Mães e pais, não se enganam. As músicas pejorativas, os estímulos, as conversas, elas existem em todos os ambientes. Sim. Tá? E eles muitas vezes levam a música, né? Porque eles ficam com um fonezinho lá, ouvindo. E aí você pensa, nós estamos numa rádio, né? E aí nada melhor aqui no lugar pra gente dizer como que a música tem um comportamento sobre as nossas emoções, não é assim? Sim. Então você bota lá uma sofrência e já começa a chorar, né? Você quer ficar mais alegre, você bota uma música, você tá ali mais emotiva e tudo. Então assim, essas músicas, elas acabam trazendo esse comportamento na cabeça do jovem ali, do estímulo ali. Uma exposição também, uma exposição, né? O que não é, né? sadio, né? O que não é sadio, o que não é positivo, né? E, mas tá falando de um ritmo musical em si, tá sendo preconceituoso. Não é isso. É a questão de saber discernir aquilo que é uma diversão, uma batida legal e aquilo que tá trazendo praticamente ali uma mensagem subliminar que a gente fala, né? Com certeza. Né? Então isso e eles conhecem. Então não adianta o pai achar que o filho não vai entender de redes sociais e aplicativos de relacionamento. Vai lá, Schneider, nós vamos para os comerciais e voltamos já. 97 FM Itatiaia. Na América Assessoria, o que era bom ficou ainda melhor. Agora você tira o visto americano pagando metade do preço na assessoria e ainda parcela em 10 vezes no cartão. Vá hoje mesmo a uma loja América Assessoria em Ipatinga, Centro Cidade Nobre e Shopping Vale do Aço, ou acesse americavistos.com.br. 50% de desconto na assessoria e parcelamento em 10 vezes no cartão. Só na América Assessoria. Visto aprovado ou seu dinheiro de volta. Inscrições abertas para o vestibular 2022 da Faculdade Única. Cursos a partir de R$ 599,90 mensais. São mais de 20 cursos presenciais com laboratórios de ponta em todas as áreas do ensino. E aqui você estuda de verdade, com professores em sala de aula. Conheça o nosso ensino presencial. Faça a prova de casa ou utilize a sua nota do Enem. Inscrições gratuitas. Acesse vestibular.faculdadeúnica.com.br ou ligue 0800 724 2300. Início das aulas em julho. Atenção cliente CEMIG. Todos os dias realizamos ações para a melhoria e expansão da nossa rede de fornecimento de energia, executando desligamentos programados. Para saber se o seu endereço está nessa programação, bem como a data e a hora da interrupção, acesse cemig.com.br. Você também pode receber avisos de desligamentos em sua região por SMS ou e-mail. Basta atualizar seus dados no CEMIG Atende Web. CEMIG. Bom dia, um pacote de viagem, por favor. Claro, qual o destino? Qualquer um. Como assim? É que eu fiz um plano de saúde Unimed e já tenho um pronto atendimento exclusivo em mais de 86% do país. Parece bom, hein? Bom não, 5 estrelas. Quer um plano de saúde 5 estrelas? Ligue 2136-2255 e saiba mais sobre as suas vantagens. Unimed Vale do Aço, o único plano de saúde 5 estrelas. 8h50 aqui nos estúdios da Rádio Itatiaia.
E você, né, deve estar gostando aí, deve estar intrigado aí, com 1000 coisas na cabeça. E agora eu quero perguntar para Priscila, né? Com toda a sua experiência, Priscila, tudo que você já vivenciou, já presenciou aí nesses quase 20 anos, né, de educação, qual é a sua percepção do que o jovem busca na droga e no uso indevido, né, do sexo? O que você acha? Principalmente aceitação. Verdade. Principalmente, né? A gente percebe que aquele adolescente que tenha uma autoestima boa, sabe, assim, isso assim, sem sombra de dúvidas, não tenho que pestanejar nessa resposta não, sabe? Mesmo? Sim. Então aquele jovem que tem uma autoestima boa, que isso foi trabalhado nele, por isso que aí a gente volta a falar da questão familiar, né? Porque essa autoestima, essa questão dos valores mesmo, valor no sentido assim, de mostrar para aquela criança, de mostrar para aquele jovem que ele tem o valor, que ele é importante, que ele é bonito do jeito que ele é, né? E isso entre eles também, né? Eu falo que a gente vive numa sociedade que a gente critica demais e elogia de menos. Verdade. E às vezes a gente sempre tenta trabalhar isso com eles, né? Às vezes uma colega chegou com um corte de cabelo na sala, as pessoas acharam bonito, mas são capazes de elogiar. E às vezes ela pintou, ficou feio, aí todo mundo vai comentar, né? Isso é uma parte muito ruim da natureza, né, humana. Por quê? Porque a gente não sabe o tanto que a gente pode mudar essa percepção de autoestima, de valores sobre o outro, né? A gente tem esse papel sobre a vida do outro. Sim. E o jovem, né, porque a criança ela já é mais pura nesse sentido, né? Assim, se ela gosta, ela gosta. E o jovem, ela é verdadeira. Né? Aí o adolescente já começa a criar isso. E às vezes isso até é ensinado para ele, né? Então a gente percebe que a questão, claro que tem a curiosidade, claro que tem aquele oba-oba, eu tô indo ali no fluxo da turma, mas é principalmente associado à aceitação e autoestima. Principalmente, infelizmente. Então, de todos os fatores que envolvem a questão sexual e o uso de drogas, né? Como a gente disse, sociocultural, psicológico e biológico, o psicológico é o que interfere principalmente aí nesse início, né? Eu falo assim que é a alavanca. E vamos imaginar, né, que todos os nossos ouvintes são jovens aí, que estão nessa faixa. E que recado você dá direto para eles? Porque já está claro os efeitos, né, do sexo desregrado, do uso das drogas, né? Qual que é o recado que você dá direto para esse jovem? O que eu falo quase que diariamente, né? Sempre que a gente tem a oportunidade, às vezes a gente está lá falando de plantas, animais, e de repente a gente entra de novo dentro desse universo, né? Então sempre sempre. E assim, é a hora que todo mundo, às vezes aquele que não tá ali, né, tá dormindo, ele para e fala, opa, acho que isso me interessa. Atenção, né? É um assunto que interessa a todo mundo. É impressionante, né? Principalmente nessa faixa etária. Então, se interessa a eles estão preocupados em saber. Eles estão carentes, Eles estão né? carentes de saber, né? Então, o que acontece? Primeira coisa, informação. Número 1, igual eu disse, a gente tem que mostrar os dois lados. Você vai querer usar essa droga? Você vai querer ir por esse caminho? Você vai iniciar mesmo a vida sexual e você vai segurar essa bronca? Vem cá, deixa eu te apresentar o que tem e que não tem. Como é que funciona, Como que né? funciona? Você já sabe, né? Ok. E sempre o conselho que eu falo para os meus alunos, para os jovens, né? Para as pessoas que eu convivo nessa faixa etária é que escolha por você, né? Decida por você e saiba que todas as suas escolhas elas vão ter consequências. E que a gente já sabe, isso aí é 1 mais 1 é igual a 2, as consequências do uso desregrado de drogas e a vida sexual desregrada, sem consciência, sem os cuidados, ela também vai trazer danos. Então, peraí, eu tô aqui no mundo para viver, para sofrer, para ter uma infecção, para ficar tomando um antibiótico, para não seguir a minha vida, os meus projetos. Daqui a pouco tem um vídeo que eu gosto demais, assim, que viralizou nas redes sociais, de um cara muito bonito.
E aí uma ONG entregando sopa para os dependentes químicos. E aí esse cara, assim, né, ainda com a aparência muito bonita, mesmo ali, como se diz, judiado da dependência, ele fala assim: esqueceram de me falar que a droga era boa, mas esqueceram de me contar que daqui a uns anos eu estaria aqui na Cracolândia recebendo sopão para poder me alimentar. É a verdade, esqueceram né? de me falar a outra parte da história. Mas essa parte realmente não é dada, porque é o mundo da Alice, né? É o país das maravilhas, né? Assim, É o prazer é pelo o prazer prazer. pelo prazer. Então hoje, o que a mídia vende muito para os jovens? Você pode, liberte seu corpo, liberte os seus desejos. Nada de regra. Nada de regra. Pra que isso tudo? Gente, nós vivemos em sociedade e nós temos direitos e deveres, né? Tanto que não, eu quero ser livre, eu vou andar nua. Eu não posso andar nua. Atentado ao pudor. Viver em sociedade Viver em sociedade requer regras. Mas existe uma praia de nudismo. Ok, então você vai lá na praia de nudismo, porque lá é permitido. Então, não é tudo que nos é permitido, né? E aquilo que pode, né, que é vendido aí como, né, a permissividade, muitas vezes ela vai trazer muitos danos. Traz né? a escravidão, Escravidão. Né? E aí eu falo com eles assim, às vezes você acha pai e mãe chato que fala assim, e tal, mas eu tenho que viver. Ok, viva, mas escute os mais velhos, escute a sabedoria, sabe? Assim, eu falo assim, isso aí como experiência de vida, né? As pessoas que já viveram o que a gente está vivendo, né? E eu falo assim ainda na minha faixa etária. Então hoje, quando uma pessoa mais velho do que eu vem e fala assim, olha, eu já vivi isso que você tá vivendo, vai por mim e tal. Eu fico tentando processar aquilo. E isso serve também. Com certeza. Eu falo com os adolescentes, você acha que seu pai e a sua mãe tá falando isso porque eles não gostam de você? Pelo contrário, porque eles não querem que você passe. Né? Isso é amor. Então, o jovem hoje em dia, ele tem que entender também o que é um amor, o que é um cuidado. Parece que eles estão perdendo mas essa... isso precisa ser mais falado. Né? Os pais precisam falar também dos medos deles, né? Das dores, para o filho entender. Porque se eu só falo na bronca, o que ele vai entender é exatamente isso. Agora, eu preciso falar, olha, eu também tenho medos. Eu também sofro, eu também tenho preocupações. E sentar com o filho, olho no olho, e colocar. Porque na minha época eu vivi isso, isso e isso. Porque os meus medos hoje são esse. Eu não quero você nesse mundo. E assim, outra coisa que a gente não pode encerrar sem eu te falar. É possível viver plenamente feliz, ser alegre, de bem com a vida, sem uso de tudo isso, sem sexo desregrado, sem uso de droga? É possível viver? Mas é exatamente isso que o biológico fala, né? Eu até brinco com as meninas, aí na hora que eu começo a falar isso, Olivete, entra assim, aquela... Aí as meninas já olham e falam assim, a professora... Não acredito que a professora de biologia, que é tão empoderada, vai vir falar. Eu falo assim que biologicamente, nós mulheres, a gente tem que resgatar o nosso feminino, né? A gente tem que resgatar, por quê? Porque nós somos diferentes, né? Biologicamente dos homens, e eles são diferentes da gente também. Sim. Eu até brinco, eu falo assim, olha, em questão de paixão do córtex, os homens apaixonam mais. Mas na questão da serotonina, dos comportamentos hormonais, a gente envolve isso mais no sentido amoroso, da afetividade. Então, mesmo que a mulher, né, é empoderada, ela tem a liberdade sexual, a gente tem que entender as nossas particularidades, o nosso feminino. Assim também como o homem tem que entender a masculinidade dele, que não é apenas uma masculinidade que foi vendida lá no passado como aquela envolvida pro sexo, né? O pegador e tem que sair. Então, assim, as relações humanas, elas estão se perdendo muito nisso. E esse conceito mudou, né? E esse conceito mudou. Ai, Priscila, queria ficar aqui até o finalzinho do ano com você. Eu também. Tá muito gostoso, mas o nosso tempo se encerra aqui. Agora, vocês ficarão com a corrente do bem. E eu queria agradecer a toda a equipe da Itatiaia e te agradecer, Priscila. Eu que agradeço o convite. Foi ótimo. Beijo, beijo a todos os telespectadores, ouvintes aí. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Pesquisa 2021 confirma. A 97 FM Itatiaia disparou na audiência em todo o Vale do Aço. Disparou.
primeiro lugar absoluto com ampla liderança. 97 FM tá em todo lugar. A 97 FM foi eleita a melhor programação, pois oferece o melhor conteúdo de rádio. A 97 FM é a única da região que tem todos os públicos e segmentos na audiência. Se falou na 97 FM, falou para todo o Vale do Aço. Alô Brasil, todo sábado 1h temos um encontro marcado com o passado. Baú 97, comigo Fernando Silva, Ananias